Olá, estudantes! Eu sou a professora Corine, hoje estamos com o Paulo. Nessa aula, nós vamos falar sobre introdução à histologia. Vamos para uma curiosidade, algumas curiosidades que eu reuni para vocês. Vocês sabiam que nós temos cerca de 30 músculos faciais que são responsáveis por sorrir, por chorar, pelas expressões do nosso corpo? Vocês sabiam também que a cada segundo 2 milhões de glóbulos vermelhos somem no nosso corpo, eles morrem no corpo de um adulto? Mas se eles morrem, se 2 milhões morrem, precisa ter 2 milhões surgindo também a cada segundo no corpo do adulto, então não precisa se preocupar. Você sabia também que o nosso cabelo, a parte do fio, ele não é vivo? Por isso que a gente não sente dor para cortar o cabelo. Porém, lá no folículo do cabelo, quando você arrebenta o cabelo e vê uma parte branquinha, chama folículo. Aquele sim é composto por células vivas. Outra curiosidade também, você sabia que uma célula do sangue pode percorrer todo o corpo da pessoa em apenas 30 segundos? E vocês sabiam também que a pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Pesa mais ou menos 3,6 quilos, né? E mede aproximadamente 2 metros quadrados. Várias curiosidades, né? Por que será que eu estou falando sobre isso? Porque é o que nós vamos aprender nessa aula hoje, sobre histologia. Vamos para uma notícia. Cura da artrose a caminho? Cientistas criam cartilagem usando célula-tronco. Então, o que é artrose? Artrose é uma doença que dá nas articulações. Entre um osso e outro, nós temos uma cartilagem que não deixa que esse osso se machuque. E as pessoas que têm artrose, elas têm inflamação e elas sentem, o osso acaba desgastando, causando dores. E muitas pessoas têm essa doença. E os cientistas fizeram uma cartilagem a partir de células-tronco. Então, publicado na revista científica Scientific Reports, o estudo demonstrou como cientistas geraram um tecido cartilaginoso em laboratório, ao diferenciar células-tronco embrionárias em condroblastos, as células que formam a cartilagem. Em seguida, os autores usaram essas células para gerar pedaços tridimensionais de tecido cartilaginoso, sem qualquer material de suporte sintético ou natural. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender o que é histologia, elencar os principais tipos de tecidos, né? Tanto tecidos vegetais quanto tecidos animais, e compreender as funções gerais dos tecidos nos animais. Aqui nessa imagem nós temos o exemplo de um tecido animal e um tecido vegetal. Então, o que é histologia? Histo é tecido, logia significa estudo. Então, histologia é o estudo dos tecidos. Mas o que ele estuda? Ele estuda desde a formação, de onde surgiram esses tecidos, a estrutura desses tecidos, a função deles. É isso que a histologia vai ensinar. Tá, mas o que é tecidos? Será que tecido é de roupa? Não. Tecido são um conjunto de células que têm formas semelhantes e fazem funções semelhantes. Então, nós temos, como exemplo no humano, tecido muscular, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, né? Diferenciação celular. De onde que os tecidos surgem? Então, quando ocorre a fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o feminino, forma-se uma única célula. Essa célula começa um processo de divisão celular. Então, ela vai dividindo, e aí ela vai formando estruturas nessa célula. E aí, a partir dessas divisões, essas células elas são chamadas de totipotentes. Por quê? Porque elas podem se diferenciar em qualquer outra célula. Então, antes ela era uma célula, e aí ela recebe um estímulo para se diferenciar em célula de músculo, célula de sangue, célula do osso, né? E aí, consequentemente, ir formando os tecidos. Nas plantas acontece a mesma coisa. Ela também era uma única célula, começou o processo de divisão e o processo de diferenciação celular. Essas células são chamadas também de células-tronco. Por quê? Porque elas podem, a partir delas, originar qualquer tecido, tá? Então, olha aqui, observem na imagem que eu tenho uma célula, as células-tronco, as células totipotentes, e aí, a partir dela, eu formo todas as outras células. Mas como que a gente faz para estudar os tecidos? Vocês sabem?
a gente estuda os tecidos a partir do microscópio. Vocês sabem o que é microscópio? Vamos ver comigo, aprender comigo como que é o microscópio, quais os tipos de microscópios que tem? Então, o microscópio ele pode ser, existem vários tipos de microscópio. Nós vamos falar apenas de dois, que é o microscópio óptico, que o que ele faz? Ele usa um conjunto de lentes, ele tem uma lente nessa parte, né, e outra lente aqui na objetiva e na ocular. Qual que é o objetivo do microscópio? É mostrar a imagem real, né, para você ver aquilo, né, cria uma imagem real do objeto. Então, vai colocar um tecido, lá você vai observar as células, as estruturas daquele tecido. E existe também o microscópio eletrônico, nele se usam feixes de elétrons, né, e lentes eletromagnéticas. O que acontece? Eles podem ser de dois tipos, de transmissão ou varredura. Então, a gente consegue ver as imagens em 3 dimensões. Olha aqui, são grãos de pólen. Então, conseguimos ver as imagens. Ele amplia até cerca de 1 milhão de vezes, né? Enquanto o microscópio óptico, ele é bem mais limitado para esses estudos mais especializados. Então, usa-se o microscópio eletrônico. Agora, como que são feitos os tecidos? Então, o tecido animal é feito a partir de células animais. E o tecido vegetal a partir de células vegetais. Nós temos 2 tipos principais de células, as células procariontes e as células eucariontes. O que são essas células eucariontes? Elas têm o material genético delas guardado dentro do núcleo. E das células eucariontes nós temos 2 tipos de células, que é a célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal ela tem estruturas que vão compor uma célula vegetal, cloroplasto, parede celular, o vacúolo. E a célula animal não vai ter, então, essas estruturas. Vamos para uma atividade. Analise a manchete a seguir. Então, manchete é uma notícia. Então, analise a manchete, a notícia a seguir. Órgãos impressos em 3D poderão ser usados por humanos em breve. A bioimpressão pode ser usada para salvar a vida de milhares de pessoas e também poupar os animais de testes farmacológicos. Quais seriam as possíveis aplicações para esse tipo de impressão? Olha, observe nessa imagem, antes de eu dar o tempinho para vocês, observe aqui na imagem uma orelha. Ela está sendo fabricada através da bioimpressão. Qual será que uma aplicação possível para essa bioimpressão? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pensaram quais são as possíveis aplicações para essa bioimpressão? Então, olha lá. Uma possível aplicação seria o teste de medicamentos, né? Então, poderia fabricar um tecido e testar os medicamentos, né? E cosméticos também. A longo prazo pode ter transplante de pele, transplante de órgãos, né? Por exemplo, pele em vítimas de queimadura, né? Mais para frente, transplantes de órgão também. Porém, os cientistas ainda precisam da aprovação das agências regulatórias. Vamos falar um pouquinho sobre os tecidos vegetais. Primeiro nós vamos falar alguns tecidos vegetais e depois nós vamos falar alguns tecidos animais. Então, as plantas, elas também têm tecidos que vão compor o corpo delas, né? A estrutura delas. Então, aqui nessa imagem nós podemos observar aqui, ó, que esse é um corte de um caule, ele foi cortado pelo meio. Então, nós vemos várias estruturas, cada bolinha dessas que vocês estão observando são células. E eles podem ser, o corpo da planta pode ser classificado, né, de acordo com o tipo da célula. Pode ser meristemas, pode ser tecido primário, secundário, né? E a gente vai conhecer alguns deles nessa aula. Tecidos vegetais de revestimento. O que a palavra revestimento diz? Revestimento, ele reveste, então, o corpo ou alguma estrutura. Então, os tecidos vegetais de revestimento, nas plantas, ele vai fazer o quê? Ele vai proteger a folha, a raiz, o caule, né? São formados pela epiderme e a periderme. Se ele é um tecido de revestimento, ele também vai servir para quê? Vai servir para proteger, né? Algo que vai revestir vai ser bem organizado, bem fechadinho para também proteger aquele corpo por dentro, né? Então, tecidos de revestimento. Existem também os tecidos de sustentação. Nós, seres humanos, né, os animais, os mamíferos, por exemplo, nós temos o osso, que dá a nossa estrutura. O que as plantas têm? Elas têm esse osso? Não, mas ela tem tecidos de sustentação. Quais são eles? O colênquima e o esclerênquima. Olhem aqui na imagem. Nós temos aqui nessa região o colênquima e dessa região o esquelênquima. São tecidos de sustentação que ajudam a dar o sustento, o suporte para essa planta, né? Temos também os tecidos de preenchimento. Eles servem para preencher o corpo da planta. O que nós temos aqui, ó? Existem vários tecidos de revestimento. Trouxe dois exemplos para vocês, que é o parênquima clorofiliano. Então, clorofiliano, o que ele vai armazenar? Clorofila. Então, é por isso que ele é verde, né? É o local onde vai fazer fotossíntese. E parênquima de reserva, nesse caso dessa imagem aqui, ele está mostrando o amido, né? Então, algumas plantas que têm amido, ele fica armazenado nesse parênquima de reserva. Temos também tecidos vegetais especializados na condução. No nosso corpo, nós temos as veias, artérias, capilares, que fazem a condução do sangue, levando o nosso nutriente, oxigênio e tirando as excretas. As plantas também têm isso. Quais são esses tecidos? O xilema e o floema. Então, olha, xilema é esse grandão e o floema são essas aqui pequenininhas. O que acontece? Do xilema, ela sai da raiz e vai até as folhas. Faz a fotossíntese e aí ela vai produzir a seiva elaborada, que é o nutriente. E ele vai descer alimentando toda essa planta, né, até a raiz. Então, são tecidos de condução. Vamos para uma atividade. Olha que interessante, preste bem atenção. A canela é um condimento aromático que pode ser utilizado em diversas receitas. Ela é utilizada em receitas como, por exemplo, bolinho de chuva, mingau de milho, torta de banana e maçã, entre outras, também feitos chás, né? E a casca, ela é utilizada como ingrediente. Não sei se vocês já viram a canela, a casca e tem o pozinho. Então, eles vão moer a casca. Ele começa a se soltar naturalmente da planta a partir do 3º ano de vida. Qual é o principal tecido que compõe essa parte da planta usada na alimentação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, qual é o principal tecido que é usado na alimentação? Olha, é a casca. Observem aqui na imagem a casca se soltando aqui, ó. Observe aqui nessa segunda imagem aqui, ó, a casquinha. Então, é a casca que ela se solta. Ela é da família das mirtáceas, né? Também o eucalipto e a goiabeira também fazem esse processo, né? Ele é um tecido de revestimento. Se é a casca, né? É a casca que reveste a planta, tá? É constituído por células mortas, né? Porque elas vão indo para os cantos, né? Da planta, e como elas ficam muito com um depósito grande de lignina, elas acabam morrendo, tá? Agora vamos falar sobre tecidos animais. Os tecidos animais, então, quando eu falo em animal, eu estou falando nós, animais racionais, né, os seres humanos, e também estou falando dos outros animais, que eles também têm os mesmos tipos de tecidos. Então, quais são esses tecidos? Existem 4 tipos básicos dos tecidos epiteliais, que são existem 4 tipos básicos dos tecidos animais, tá? Um deles é o epitelial. O epitelial, o conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é formado por outros tecidos, né? Ele é o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo. Temos também o tecido nervoso e o tecido muscular. Vamos agora ver rapidamente cada um deles. O tecido epitelial, ele é o tecido da pele, né? Ele serve também para revestir. Se ele vai revestir, ele também vai proteger, né? Então, é o tecido que cobre a área externa do corpo, né? E ele vai também revestir órgãos como o fígado, pulmão, rim, as cavidades internas. E ele tem uma função também muito importante, que é a função secretora, ou seja, o nosso suor, glândulas sebáceas, vai ser esse tecido que vai secretar essas substâncias. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele tem por característica ter as células separadas uma da outra e entre as células eu tenho uma grande quantidade de substâncias intersticiais, então entre essas células, e eles têm a função de preencher, de sustentar, de transportar substâncias. Quais os tipos de tecido conjuntivo que nós temos? Nós temos o tecido adiposo, que vai armazenar gordura, o tecido cartilaginoso, que é a cartilagem, onde nós adultos temos cartilagem no nariz, na orelha, entre os ossos nós temos cartilagem. Também o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo ósseo. E o tecido sanguíneo, né? Então, o sangue, ele é um tecido, porque ele é formado por várias células e tem a função, né, de transporte, de levar nutrientes, oxigênio e tal. E o tecido muscular? O tecido muscular é o responsável pelos movimentos no nosso corpo. Então, para eu caminhar, para eu andar, para eu me mexer, né, para o meu coração bater, eu preciso que os músculos funcionem e eles fazem essa função, né, do movimento e também a estabilização, a postura, né? Ele também é responsável pela regulação dos volumes dos órgãos. Então, nós temos na nossa barriga músculos que seguram os órgãos internos, né? Também. Nós temos a caixa torácica, que são ossos, mas quem segura aqui esses músculos, esses órgãos internos são os músculos, né? Então, ele também regula o volume dos órgãos e também ele é importante na produção do calor. Por exemplo, se nós estamos com muito frio, o que a gente começa a fazer? A gente começa a tremer, porque aí o corpo esquenta e aí gera calor. Então, eles são divididos em 3 tipos de tecido. O tecido muscular estriado esquelético, que é aquele que está grudado aos ossos. O tecido muscular estriado cardíaco, que é o do coração. E o tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, que é o que tem nos órgãos, principalmente do sistema digestório. Temos também o tecido nervoso. O tecido nervoso, a função dele é fazer conexão entre os órgãos do corpo, no meio externo e o meio interno. Então, por que eu sinto, se eu tocar na mesa, eu sinto frio ou sinto calor, né? Quem faz essa comunicação, eu estar vendo, estar ouvindo quem faz essa comunicação é o tecido nervoso, é o meio externo para o nosso corpo. Nesta aula, nós vimos que os tecidos são agrupamentos de células semelhantes e desempenham funções semelhantes.
Além disso, nós vimos os tecidos vegetais, né? São divididos em revestimento, preenchimento, sustentação e de condução. E também nós vimos os tecidos animais, que são classificados em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, espero que vocês tenham gostado. Até breve!